Olá! Sou a professora Lucília Lopes e estou aqui para te provocar uma reflexão que pode acontecer a partir de uma frase, de um texto, um livro, uma música talvez, um filme também, uma citação ou até mesmo um simples pensamento. Eu poderia começar nossa reflexão a respeito do tema de hoje com uma frase atribuída a um incontestável autor do século, William Shakespeare, quando ele diz que a paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem. Ou mesmo outra do conhecido e popular provérbio chinês, que nos lembra que quem quer colher rosas deve suportar os espinhos. Parece meio fatalista e até um castigo relacionar algum tipo de prazer ou mérito a algum tipo de pedágio a ser pago. Parece sempre que para cada bênção ou graça divina recebida, devemos pagar por alguém ter sido generoso em conceder a nós algo tão especial. Fica sempre aquela impressão de que nascemos já devendo alguma coisa, com algum demérito ou até mesmo nascemos sem merecer nada dos céus. E mesmo lutando muito, precisaremos muito da generosidade dos outros para ter algum tipo de vantagem ou até mesmo algum mérito. Não tem como não se sentir do lado de fora dessa engrenagem injusta, que é a vida que passa, pelos nossos olhos, sem ter nenhum tipo de referência com a vida real, aquela que vivenciamos diariamente, aquela que conhecemos fisicamente em toda a sua plenitude e onde parece que só nos é apresentado o desconforto e a certeza da exclusão de algo melhor e instagramável. Mas eu prefiro a ótica mais otimista que a frase atribuída a Albert Einstein nos propõe. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Ou até mesmo aquela história que contam do cavalo que estava em um buraco gigante e ele não conseguia se salvar. E o cruel dono do animal tentou enterrá-lo vivo. Jogava terra em cima dele sistematicamente. O cavalo foi empurrando aquela terra que ele recebia, desviava e ali, batendo com as patinhas, e foi criando o quê? Uma escada de terra que acabou por tornar possível a sua saída, que ele escapasse ali daquele buraco, sem que o seu desumano senhor, ao menos percebesse, ele já tinha saído. Gosto mesmo mais de toda a visão otimista que nos leva a um determinado tipo de ação. Prefiro mesmo os autores que escrevem como se deixassem registrado um mapa de como seguir por caminhos melhores e não repetir os erros que eles já entenderam e que, se nos depararmos com esses mesmos erros, como poderemos superá-los de uma forma melhor do que eles já fizeram antes? Muitas vezes, nos poemas mais famosos, o que encontramos é fatalidade, dor, principalmente uma culpa que pode ser original de crenças limitantes, mas também pode ser resultado de escolhas imaturas
que todos nós fazemos em vários momentos da vida. Não é só na adolescência não, hein? Sustentar nossas escolhas erradas quando percebemos o erro não nos torna mais fortes, nem ao menos mais integrados ao ambiente no momento. Entendemos ser ali o mais adequado para os nossos propósitos. Se fazer parte daquele meio, assumir nosso erro e tentar refazer a história voltando muitas vezes ao ponto de partida, pode ser sim a decisão mais sábia. Afinal, para cada voo maior é necessário o quê? Um impulso. É por isso que gosto tanto de biografias, porque tem muitas escolhas de vida que se repetem. Parece que quem veio antes já passou por muito do que nós passamos agora. Apenas o cenário e as nomenclaturas é que muda, é que são diferentes. Mas o sentimento, o propósito, o sentido do fato parecem muito próximos, parecem o mesmo. Por exemplo, é comum encontrar na maioria das biografias, além de todo o contexto histórico com a visão de alguém que viveu tudo aquilo, também o sentido verdadeiro com que tentava retratar. Por isso que muitos biografados preferem realizar esses registros após uma certa idade e também depois de ter a certeza de que não vão prejudicar ninguém com a exposição de assuntos realmente verídicos e muito íntimos, muitas vezes. Ah, professora, então só devo confiar em biografias de pessoas mais velhas? Fica difícil, porque muitas delas não tinham os problemas virtuais que temos hoje. Isso é verdade. Mas se fizermos um exercício de substituição, pode ser que os problemas que alguém enfrentou no início do século XX sejam até piores do que os que enfrentamos hoje. Afinal, a tecnologia não existia nem para as coisas boas, nem para as comodidades que podemos experimentar hoje. Muitas vezes, até para conseguir um pensamento de um livro, era necessário muito esforço físico e condições financeiras que hoje não é tão necessário assim para conseguir, né? Mas nossa natureza é pessimista e sempre somos levados a só observar o que nos falta e não o que outras gerações lutaram para conseguir para nós. Já percebeu isso? Em época que muitos parecem cultuar e estimular a competição, na verdade, a realidade primeira que vivemos é a da colaboração. Por mais incrível que isso possa parecer. Você acredita que vivemos na época mais colaborativa que o planeta já experimentou? Duvida? Vou te provar que sim, vivemos sim. Provavelmente, você não planta o que você come, nem consome o leite e derivados dos animais que você cria, nem sequer costura a roupa que você veste. Não fabricamos os transportes que utilizamos, não criamos os programas e aplicativos que utilizamos, não realizamos os filmes que nos transportam para realidades que provavelmente jamais vivenciaríamos. Nem escrevemos os livros que mais nos ajudam a compreender a nós mesmos. Por isso, mesmo sendo injusto, caro, complicado, ainda assim, o mundo está cada vez mais colaborativo. Tem muita gente lutando por causas que acreditamos mesmo sem nunca termos colaborado com elas. Tem muita gente criando coisas que parecem ser feitas sob medida para nós.
E mesmo que muitas vezes o acesso a elas seja um pouco difícil, ainda é mais fácil do que esperar semanas ou meses de um transporte a vapor para que elas cheguem ao menos perto de onde você se encontra. Talvez o segredo seja sermos mais amáveis e generosos com o nosso tempo, com a época que vivemos. Criticar menos o que ainda não está bom e focar no que é encantador de tão certo que está. Existe um jogo chamado Jokenpô. Você conhece? É um jogo bem antigo que tem a sua origem na China, mas o nome ele recebeu no Japão. Jokenpô. Ele é muito popular no mundo inteiro. Aqui no nosso país, esse jogo é conhecido como pedra, papel ou tesoura. Sinceramente, parece que sempre o mais forte vai ganhar, porque cedo ou tarde, um deles vai sobrepor o outro com o objetivo de aniquilar e assim ser o vencedor pela força ou habilidade destrutiva. Mas eu queria aqui hoje propor uma mudança na visão desse jogo. Ao invés da tesoura cortar o papel, por que ela não o transforma em uma forma melhor? Ao contrário da pedra destruir a tesoura, por que ela não tenta afiar as suas lâminas? E ao invés da pedra ser envolta pelo papel, ela poderia ser um excelente peso para que o vento não o levasse para algum risco que o fizesse deixar de existir. Na pré-história, cabia sim essa crença de que o outro ser humano que encontrássemos poderia ser uma ameaça para a nossa existência. Mas hoje, talvez coubesse muito mais a certeza que outro ser humano que eu encontre será sempre uma mão estendida para me levantar quando for necessário. E uma biblioteca real de uma existência que acumulou um aprendizado valioso e único. E o desafio hoje é esse, que vem com a proposta de você criar algo novo e mais adequado ao tempo que vivemos, na visão otimista do mundo, hein? Crie um jogo com base no Jokenpô tradicional. Só que ao invés de pedra, papel e tesoura, que sejam outros elementos. Desenvolva ações que tenham como objetivo não aniquilar, mas colaborar com a existência do outro. Um jogo colaborativo e criativo, e não um jogo competitivo e destrutivo. Escolha um nome para o seu jogo que tenha também 3 sílabas, que podem ser ou não estar relacionadas à ação dos elementos que você criou. Vamos fazer? E antes de me despedir, vamos conferir a arte inspirada nesse jogo milenar. Confere aí.
pedra, papel e tesoura. Não ficou bonitinho? Não são criações minhas. A internet é uma fonte de pesquisa de modelos que podem ser o ponto de partida para nosso aprendizado e nossa criação também. Te encontro na próxima aula. Tchau!